verdade seja dita, a Samsung não tem muita concorrência no Brasil quando falamos de smartphones topo de linha. Só que se olharmos para o mercado de importados, a Xiaomi começa a virar uma pedra no sapato da sul-coreana. Lançado com o processador mais atualizado do mercado e quase um mês antes do que a Samsung, o Xiaomi 12 Pro traz sensores atualizados e configurações perto do modelo S22 Ultra. Será que os quase $400 de diferença lá fora, as specs e o nome da Xiaomi são suficientes para te fazer importar esse smartphone Xiaomi? É o que eu quero falar com vocês hoje, comparando os dois modelos. E claro, se você se interessar por qualquer um deles, tem links para comprar aqui na descrição. Lembra também de usar o nosso comparador Escolha Segura, uma extensão de browser ou aplicativo Android que te permite comparar preço, testar cupom automaticamente e ainda criar alertas para sempre pagar mais barato. Dá uma olhada aqui embaixo e bora pro comparativo. Olha, de cara eu já notei uma diferença enorme de design entre o S22 Ultra e o Xiaomi 12 Pro. O modelo da Samsung tem linhas bem retas na parte de cima e de baixo, enquanto o Xiaomi 12 ainda segue esse ar de smartphone mais arredondado, combinando com os cantos das telas. Algo curioso é que por conta do 5G, as linhas de antena no metal da carcaça estão em maior quantidade, mas o Ultra ele deixou a sua antena para conectividade de quinta geração muito aparente, com um visual que lembra quase que um sensor de digitais ou uma bandeja para chips, que não é algo interessante visualmente. Só que mesmo com isso, o visual geral do smartphone da sul-coreana é mais limpo e sóbrio, sem muitos detalhes que chamem a atenção, fazendo ele se destacar pela simplicidade. Por outro lado, o brilho aplicado na carcaça do Xiaomi 12 Pro e a textura que ele tem no vidro traseiro destacam essa cor grafite, com esse módulo de câmera saltado e enorme que eu adorei. Quanto ao áudio, ambos são estéreo, mas a Samsung deixou a sua segunda caixa de som no mesmo orifício do falante para ligações, sem prejudicar a qualidade ou a performance por causa disso. Já a Xiaomi coloca uma saída dedicada na parte de cima do celular, junto com o infravermelho, que é um diferencial, e a assinatura da Harman Kardon. Só que a Samsung ela consegue se sair melhor, na minha opinião, mesmo sem o nome da Harman Kardon junto. Eles têm a AKG, tá? Os dois têm um som limpo e nítido, mas o S22 Ultra ele consegue ficar mais alto sem distorcer o som. É um pouco mais de potência nessa caixinha. Outro ponto importante da gente salientar e que foge um pouquinho da questão estética, que eu acho que é completamente pessoal, é o fato de o novo celular da Samsung ter a proteção IP68. E o estranho é que o Mi 11 Pro de 2021 tinha essa mesma proteção, mas o 12 Pro deixou ela de lado, mesmo estando uma $150 mais caro, ou seja, $150 mais caro. Olha, no geral, eu achei os dois celulares muito bonitos. O Xiaomi 12 Pro ele é bem parecido em pegada com o S21 Ultra, só que um pouquinho mais magro. Esse modelo novo, o S22 Ultra, ele tem cara de Note e ele tem essas bordas com um arredondamento diferente que dão a sensação de você estar com uma linha Note. Então, realmente agora, eles são mais diferentes do que no ano passado, mas olha, eu acho muito bonito o S22 Ultra e acho que o módulo de câmera do Xiaomi é o melhor do ano. Agora, se tem um ponto onde essa disputa aqui é acirrada, é a tela do smartphone. Aqui nós temos tela Super AMOLED nos dois aparelhos, com taxa variável de 120 Hz e resolução WQHD, ou seja, é o Quad HD lá que a gente fala, que fica acima de 2K. Além de mais de 1000 nits de brilho e cores saturadas que chamam a atenção do usuário para a tela. Só que sob sol forte, o Galaxy ainda leva melhor, por conseguir exibir um conteúdo mais nítido. Entretanto, o Xiaomi 12 Pro ele tem 6.73 polegadas contra 6.8 do S22 Ultra. Ele é mais estreito e melhor de segurar com uma mão única, na minha opinião. O Cleiton ele preferiu muito mais a pegada do Mi 12 e, segundo ele, faria sentido ser assim também no S22, pelo fato de usar o aparelho com uma única mão e a canetinha na outra, mas eles preferem deixar ele maior para você ter espaço para escrever. Eu sei, até parece contraditório, né? Ter mais espaço dificulta o uso com uma mão só, mas são dois tipos de uso diferentes nesses celulares, são pessoas diferentes que vão usar cada um deles e eu prefiro a pegada do Xiaomi 12 Pro. Sabendo que a tela do Xiaomi é uma tela Samsung e que as características são quase iguais, tirando esse lance de brilho,
eu acho que realmente não importa tanto essa diferença que o S22 Ultra trouxe. Além disso, como a pegada é algo muito natural, eu não vou falar que um é melhor que o outro aqui, tá? O S22 Ultra ele tem um pouco mais de especificação, mas eu não sinto diferença no dia a dia. E como a gente está falando de pontos onde ambos se parecem, que tal a gente passar para processamento e memória? A primeira diferença é que o Xiaomi 12 Pro ele chega apenas até 512 GB, enquanto que o S22 Ultra chega até 1 TB. Eles utilizam o mesmo processador, atualizaram a memória interna UFS para 3.1, tá muito rápido, tá bom pra caramba, e por mais que a Samsung esteja de boinha em questão de temperatura no seu topo de linha, fazendo alguns testes entre ela e o Xiaomi, o smartphone da linha S22 acabou cortando quase 100 mil pontos no AnTuTu após uma sequência de 3 testes, com pouca variação de temperatura. Já o Xiaomi, ele perdeu ali menos de 50 mil pontos após 3 testes, mas ele teve picos de temperatura mais altos, que mostram que ele preza pelo desempenho, independente do quanto o processador aqueça. Talvez a maior parte de vocês ainda não tenham chegado a ver isso daí, mas rolaram alguns relatos na internet de que o Xiaomi 12 Pro estava fechando o jogo depois de um tempo que você estava lá, 20 minutos, e que ele avisava, ó, aqueceu demais, eu tive que fechar. Quando nós pegamos o modelo em mãos, ele já tinha uma atualização focada em problemas de aquecimento e desempenho, e isso foi o suficiente para que nós aqui do Escolha Segura conseguíssemos jogar 1 hora, eu não tô brincando, hein? 1 hora de Genshin Impact sem o telefone fechar o jogo. Mas assim, no fim, a verdade é que isso daí vai muito do seu gosto. Se você se importa com um telefone com maior controle de temperatura, mesmo que ele puxe para trás o benchmark, o S22 está melhor. Mas se você se importa com um celular que mantenha pontos de benchmark mais alto, mesmo esquentando, e sei lá por que você vai querer isso, porque no dia a dia ele se mantém quase igual, você não vê diferença, dá para jogar o Genshin tranquilo, daí você pode pegar o Xiaomi 12 Pro. Ah, mas antes de eu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já é inscrito aqui no canal? Gosta de review de tecnologia, de guia de compra? Então, clica aqui embaixo, ativa o sininho para ajudar a gente a continuar produzindo esses vídeos. Clica aí e bora continuar com o comparativo. Então, ó, chega desse negócio de empate aí, eu sei que vocês gostam mesmo de polêmica, do embate entre as marcas, então deixa eu colocar um pouco de lenha na fogueira. Apesar da Xiaomi fazer fotos legais com um sensor principal de 50 megapixels da Sony e contar com mais 2 outros sensores de mesma resolução para foto de campo mais aberto e para zoom de 2 vezes, eu tenho que ser sincero, ele decepciona muito por não gravar com a câmera frontal e até mesmo nos vídeos feitos com a lente traseira que são abaixo de uma qualidade de topo de linha. E calma, não é que ele não grava nunca, tá? Ele tem um modo de vídeo na frontal, mas os vídeos eles estão travados. O celular chegou assim e ainda não veio uma atualização. Talvez no momento que você estiver vendo aí esse vídeo já tenha saído uma atualização, ele já esteja funcionando corretamente com a câmera frontal. Mas nesse exato momento, eu estou mostrando aí na tela, os vídeos saem travados e a qualidade deles mesmo assim é um pouco questionável no ponto de HDR. É estranho porque esse não é um sensor novo, não é um sensor diferentão. Eu esperava que a gente tivesse problema nos traseiros de 50 megapixels que são novos. Até porque o S20 Ultra, que é de 2020, ele sofreu muito ao implementar aquele sensor novo de 108 megapixels. Ele não trabalhava bem com o foco das imagens e eles tiveram que fazer alguns ajustes. 2 anos depois, parece que a Samsung aprendeu com os erros e a Xiaomi esqueceu um pouquinho o que tinha que fazer. E o interessante é que a Samsung ela deu um passo à frente, né? É até meio complicado a gente comparar um modelo Ultra com um modelo Pro. Afinal, a gente sabe que o modelo 12 Ultra deve vir com um sensor a mais, mas vamos falar ainda deles aí e fazer uma comparação pelo menos dos 3 sensores principais. O que a Samsung traz a mais, além do sensor de 108 megapixels, do Ultra Wide de 12, que bate lá de frente com o de 50 do Xiaomi, e o de 3 vezes, que por lá é 2 vezes, ela traz um a mais de 10 vezes de zoom ótico, que realmente é muito legal e que, como eu falei, deve chegar apenas no modelo Ultra da Xiaomi. O ponto é que a Samsung evoluiu nesses últimos anos e ela trouxe não só um sensor a mais, e calma, eu sei que o modelo Ultra da Xiaomi também deve trazer esse sensor adicional, mas assim, o que a gente tem que falar aqui é de software,
Porque a gente está falando de uma empresa que está no terceiro ano com um jogo de câmeras, que são câmeras que estão bem mais equilibradas em balanço de branco, em saturação e que funcionam bem juntas, transitando em vídeo, e que quando você olha a Xiaomi, você tem 3 sensores muito bons, mas que tem dificuldade de pular de um para o outro. Então a gente está mostrando aí na tela que as câmeras elas dão um salto muito grande quando você faz vídeo, e algumas delas têm diferenças grandes de saturação entre uma e a outra. Então o hardware tá ali, mas falta eles trabalharem um pouco mais de software, coisa que a Samsung nesses últimos anos anda fazendo mais. Como a câmera frontal da Samsung também não dá problema e além disso faz mais do que a do Xiaomi, entregando vídeos em 4K e com HDR excelente, não tem como negar que o Samsung é muito mais equilibrado e bem melhor em câmeras. Vale lembrar que esse ano a Samsung focou bastante no modo noturno, então mesmo a lente ultrawide de 12 megapixels consegue fazer boas fotos com média e baixa luz. Outro ponto é que a Samsung implementou desde o ano passado o potencializador de foco para a câmera principal, que nada mais é do que foto e vídeo macro através da lente ultrawide, com ele podendo ser ativado automaticamente ou com a troca para a lente de ângulo aberto e aproximando bastante do objeto. A Xiaomi também optou por colocar o modo macro na lente deles, mas eles utilizaram a lente de zoom com 2 vezes, e isso é automático, sem dar escolha para ativar ou desativar. Na minha opinião, isso é um problema, já que a mudança não é fluida e não funciona tão bem quanto da Samsung. Nenhuma das duas anda explicando bem como funciona essa diferença, mas a Xiaomi ela não manda nenhuma mensagem te ensinando o caminho das pedras para o bom uso dessa função macro. Na minha opinião, nos últimos anos era muito mais fácil ir lá e ativar a opção. E como a gente está falando de 2 smartphones que usam quase as mesmas configurações, principalmente no quesito hardware, não tem como falar que o Samsung S22 Ultra ganha só porque é mais caro ou de uma categoria acima. Ambos utilizam o mesmo processador e câmeras que vão super parecido. Todo mundo sabe que as câmeras da Xiaomi vão super melhores com a Gcam. Você bota a Gcam, pronto, ele já funciona bem melhor do que a configuração deles. Então assim, apesar de eu ter realmente me impressionado com o fato de que todos os sensores do Xiaomi 12 Pro tiram fotos em 50 megapixels e realmente são fotos legais de 50 megapixels, ele ainda fica um pouco para trás do S22 Ultra. Não é ruim, são baita de umas câmeras legais, mas ele não é tão equilibrado quanto o modelo da Samsung. Mas agora vamos entrar num ponto delicado para a dona Samsung, mas que também tem sido complicado para a Xiaomi nos últimos tempos, que é a questão energética. O 12 Pro, ele tem menos bateria, ele tem 4.600 mAh, enquanto o modelo da Samsung tem 5.000 mAh intactos, mantém do mesmo jeito nos últimos anos. O problema para a Samsung são 2 coisas. O primeiro é o One UI, que ela não preza muito pela otimização de energia, principalmente nesses celulares mais premium. O Android tem um aprendizado de uso que começa a economizar mais energia conforme vai aprendendo suas rotinas, mas o consumo geral do Galaxy está maior, e isso foi sentido nos testes de bateria de ambos, com o Wild Rift gastando 5% a mais no Galaxy por hora, enquanto que em gravação de vídeo esse consumo foi ainda maior, com uma diferença de 11% entre eles. Só que tem um porém aí, tá? Enquanto o S22 Ultra carrega em 45 watts, chegando ali a 1 hora de 0 a 100, o modelo da Xiaomi é muito mais rápido, com o seu carregador de 120 watts, que leva ele de 0 a 100 entre 20 e 38 minutos. Realmente é muito mais rápido e já vem na caixa. Logo depois que a gente estava finalizando esse roteiro, a Samsung fez um comunicado de que ela vai manter o seu posicionamento de entregar um carregador mesmo após os 30 dias de compra. Então, se você comprar um S22 Ultra aqui no Brasil, você pode fazer um processo lá de mostrar a nota fiscal e pedir para que eles enviem um carregador de 25 watts para sua casa. A gente percebeu que o carregamento de 25 versus o 45 não tem tanta diferença, mas ele ainda é mais lerdo do que o da Xiaomi. Então, se você quer um celular que carrega muito rápido, o da Xiaomi continua sendo a opção. Sendo assim, fica fácil nessa parte aqui recomendar o Xiaomi 12 Pro. Afinal, ele tem 10% a menos de carga e mesmo assim ele consome menos energia do que o S22 Ultra. Além disso, como eu já comentei, carregador de 120 watts na caixa super rápido. Se você acha que ele carrega até rápido demais para você, tem uma opção de otimizar a saúde da bateria, em que você pode limitar um pouco a velocidade dessa recarga para preservar a saúde do componente e garantir uma vida útil mais longa. Eu, aliás, gosto dessa opção.
Sem falar também que o carregamento sem fio no Xiaomi é de 50 watts, e é muito maior do que o que a gente tem lá no S22 Ultra, mas você tem que usar um equipamento específico deles. Então beleza, o Samsung tá com uma construção parecida, tá com câmeras melhores, esquenta um pouco menos e carrega mais devagar. E o Xiaomi, ele carrega mais rápido, ele tem um desempenho superior, mas fica um pouco mais quente e as câmeras estão complicadas. O que vai fazer a gente escolher um ou outro? Eu acho que o ponto principal é o preço e disponibilidade, porque é um lance complicado. A Xiaomi, como eu já disse, ela não tem um bom cronograma de lançamentos no Brasil, então ela dá preferência para os modelos mais básicos e intermediários, e mesmo assim eles chegam muito caros. Os flagships lançados pela chinesa no Brasil foram apenas o Mi 9 e o Mi 11, sem o Pro. Entre eles também tivemos o Mi 10T e o Mi 10T Pro, que não são da linha principal, ficando uma categoria abaixo. Já a Samsung sempre lança os aparelhos por aqui, com a linha S22 chegando no Brasil uma semana depois do lançamento global, que podemos dizer que é um dos lançamentos mais rápidos da empresa aqui no país. Lá fora, o Xiaomi 12 Pro chega a ser até $400 mais barato, iniciando perto dos 800, 815 dólares já em promoção, tipo no AliExpress. Só que o preço da DL quando chega aqui é realmente quase 2 vezes maior e fica até acima da Samsung, que tem uma operação muito grande aqui no Brasil e consegue diluir os custos. Além dos brindes logo no começo dos lançamentos, a gente sabe que o preço dele vai cair. Então, o Galaxy S21 Ultra saiu por R$ 4.500 na semana passada. Daqui a um ano, o S22 Ultra estará com um preço menor. A única forma de bater isso, na minha opinião, é conseguir importar esse celular, pegar às vezes com uma opção de você ter o seguro de taxa, porque se taxar 60% nele, mais o frete e coisa assim, ele também fica muito parelho e você também não tem a assistência técnica ou a nota fiscal para, sei lá, se der algum problema, você não perder o celular inteiro. Eu acho que com isso em mente, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo pegar um S22 Ultra no Brasil quando ele ficar mais barato, não nesse exato momento. Todo mundo sabe até que a Xiaomi não tem ligado muito para os telefones que estão no Brasil de forma extraoficial do mercado cinza. Ela quer vender, seja com ADL ou seja importando. Isso daí é ruim, porque realmente ter preços competitivos de forma oficial ia ser muito mais legal. Olha, o resumo então é o seguinte, o Xiaomi 12 Pro tá bem interessante, mas o S22 Ultra ele é um celular mais consistente, ele trouxe câmeras que funcionam muito bem, ele trouxe também um desempenho que segura um pouco mais, mas que também tá legal, e uma construção muito parelha com a do outro equipamento, só que ele tem IP68, o que o bota um pouco na frente. Num cenário externo, onde a diferença dos $400 ia ser real, talvez você pudesse considerar um Xiaomi 12 Pro com a atualização da câmera frontal, que não está funcionando nesse momento. Mas num cenário aqui do Brasil, tá um pouco caro importar o Xiaomi 12 Pro nesse momento, a gente sabe que a DL vai trazer caro e o S22 Ultra logo mais já começa a cair um pouquinho de preço. E olha que a gente nem falou da S Pen, que é um grande diferencial para algumas pessoas que podem querer utilizar o celular para escrever. Talvez a gente pudesse ter comparado o S22 Plus com o modelo Pro da Xiaomi, mas eu acho que a coisa ia ficar até um pouco mais complicada, porque o modelo Plus está saindo ainda mais barato. Mas e aí, qual que é a sua opinião? Eu gostei dos dois modelos, eu fiquei muito chateado com a câmera frontal do 12 Pro e com o fato de estar caro nesse momento importar ele. Qual deles você prefere? Xiaomi, Samsung? O que você está usando agora? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Não esquece do like, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos. Até mais!